Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Olá meninas, na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer o tapete com o square, pentágono com flores margaridas. Esse tapete foi produzido todo com barbante número 6 e a agulha de trabalho é a número 3,5. Para produzir o tapete, você vai utilizar 10 squares aqui da flor margarida. Esse square, eu estou deixando o link dele logo abaixo aqui do nosso vídeo, no início do comentário. Já tem essa videoaula aqui. Você vai precisar de 10 squares como esse. Então, você pode começar a produzir aqui o centro do tapete, depois voltar lá na videoaula do square e produzir os 10 squares. A quantidade de material que eu vou tirar aqui agora, a lista de material, já está incluído aqui o material que você vai gastar para produzir também as flores, ok? Do amarelo mesclado, você precisa de 85 gramas. Do barbante natural, são 600 gramas. O azul, que é esse azul liso, são 415 gramas. E o verde mesclado, que é o das folhinhas, 270 gramas. São barbantes número 6 e a agulha de trabalho é número 3,5. E depois de pronto, com esse barbante, ele vai ter 1,8 m aqui de diâmetro. É um tapete pequeno, é um tapete bem trabalhoso. Essa parte aqui do square é bem trabalhosa, mas vale muito a pena fazer porque ele fica magnífico depois de pronto, certinho? Antes de iniciarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais, certinho? Então, vamos começar. Para nós fazermos o nosso tapete, eu já fiz os meus squares. Esse aqui é o square pentágono com a flor margarida. Nós vamos trabalhar com 10 squares desses, mas eu vou deixá-los reservados aqui e vou fazer o centro do tapete, ok? Se você ainda não fez o seu square, você pode acompanhar agora fazendo o centro e depois você vai parar, vai voltar na videoaula do square, que tá logo abaixo aqui do nosso vídeo, no início dos comentários, e vai fazer os seus 10 squares, certinho? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Vou deixá-los aqui reservados. Vou começar a trabalhar aqui o centro do tapete com barbante natural, que é a mesma cor que eu trabalhei aqui para fazer as pétalas da minha margarida. Se você vai fazer as margaridas com o fio branco, aí você também vai trabalhar. Onde eu colocar o barbante natural, você vai colocar o fio branco. Ou se você fez a sua flor colorida, onde eu colocar o barbante natural, você vai colocar a cor que você trabalhou aqui, as pétalas da sua flor.
Então, nós vamos começar. Aqui o meu barbante é o número 6. A minha agulha de trabalho é a número 3,5. Eu começo aqui fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Vou trabalhar aqui 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E faço aqui um ponto alto. Nesse ponto alto, eu vou trabalhar minha alça de correntinhas, que são 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho aqui na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Passo aqui para a base, faço aqui 2 pontos altos. E volto a fazer a alça de correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Novamente, na base, 2 pontos altos. Mais uma vez, aqui são 2 pontos. Agora, faço outra alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto na primeira corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Volto na base, faço mais 2 pontos altos. Você vai fazer essa mesma sequência até ter um total de 10 alças. Nós já temos 3, vou fazer mais 7 alças e sempre entre elas 2 pontos altos e volto finalizando com você. Fiz aqui a última alça, eu vou puxar aqui o fio do círculo, para ele se fechar, mas vai ficar aqui um abertinho aqui ainda ao meio. Venho aqui onde nós iniciamos a carreira, nessa terceira corrente, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alças, ok? Fiz aqui eu posso cortar. Retiro aqui a sobra da laçada, vou aqui no próximo ponto, passo a minha agulha de trás para frente, puxo o fio aqui para trás, vou aqui na parte de trás e vou amarrar uma sobra na outra. Eu vou fazer o mesmo toda vez que eu trocar o fio. Fiz um nó sem repuxar o ponto de base, faço o segundo bem forte. E o terceiro também bem forte. Aqui você já pode cortar o fio. E você tem aqui a primeira carreira pronta. Agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira com fio amarelo mesclado. Faço 2 laçadas na agulha. Venho aqui no ponto alto, em um dos pontos que eu tenho entre as alças. Nesse ponto alto, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. 1, 2 e
3. Faço 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passo para o próximo ponto, depois aqui da alça, e volto a fazer 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Faço novamente 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto a alça, passo para o próximo ponto, aqui no meio, entre as alças, e volto a fazer 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Chegando aqui, quando eu fizer a última alça, eu fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, aí você já pode cortar o fio e arrematar. Finalizei aqui a carreira com um ponto baixíssimo, vou mostrar aqui você aqui por trás, e já cortei o fio, tá aqui o meu nozinho, cortei o fio e arrematei. Então, ficou assim. Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar essa alça do fio amarelo e vai passar aqui por dentro da alça com barbante natural, aqui da primeira carreira. Vai na próxima, pega e passa aqui por dentro. Vai fazer isso aqui com as 10 alças que você tem na base. Todas essas carreiras aqui do centro, nós vamos trabalhar da mesma forma, com as alcinhas. E depois você vai pegar a alcinha e vai passar aqui por dentro da alça da carreira anterior. Então, ficou dessa forma. Para fazer a próxima carreira, agora nós vamos trabalhar com a mescla de verde. Eu começo com as 2 laçadas na agulha, venho aqui no bloquinho, você tem um bloquinho de 3 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto aqui em cima de cada ponto de base. Então, meu bloquinho volta a ter 3 pontos aqui nessa carreira. E a alça continua de 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passo para o próximo bloquinho e vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Novamente, faço a alça com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você finalizar, você vai pegar essas alcinhas e vai passar aqui por dentro da alça aqui da segunda carreira, com fio amarelo. Vai ficando assim, vai formando uma trancinha aqui. No restante, você já sabe, no bloquinho, 3 pontos altos, faz as alcinhas, passa aqui uma por dentro da outra, no final, finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, corta o fio e arremata. Então, vou completar a carreira, corto o fio e arremato e volto para trabalharmos a próxima carreira. Finalizada aqui a terceira carreira, agora eu vou trabalhar com o fio azul.
Eu começo fazendo 2 laçadas na agulha. Tenho aqui o bloquinho com 3 pontos entre as alças. Eu vou trabalhar aqui no primeiro ponto, 2 pontos altos. No próximo ponto, faço apenas um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos. Então, ficaram aqui 5 pontos. Faço a alça com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passo para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no último ponto, volto a fazer o aumento. Então, faço aqui 2 pontos altos. E depois, volto a fazer a alça com 8 correntes. Faço essa mesma sequência aqui por toda a carreira. A alça, vou passar aqui por dentro dessa outra alça da carreira anterior. E volto finalizando a carreira com você. Finalizando a carreira, fiz aqui a última alça, prendo aqui no primeiro ponto de base. A próxima carreira, nós vamos trabalhar com o mesmo fio azul, e eu vou repetir a sequência que tenho aqui na base. Então, não vou fazer aumento na próxima carreira. Faço aqui 3 correntes para subir, para dar a altura do ponto alto. Vou pro próximo ponto, faço um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, nessa sequência que nós vamos trabalhar, nós vamos sempre fazer 2 carreiras com a mesma cor. E a primeira carreira você vai fazer o aumento, na outra você vai apenas repetir os pontos que tem na base. Então, aqui na base eu tinha 5 pontos, voltei a fazer 5 pontos. Faço agora a alça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Passo para o próximo bloquinho e faço um ponto alto para cada ponto que tenho na base. E depois, você vai voltar a fazer a alça com as 8 correntes. Fez a alça, passa aqui dentro da alça de base. Ok? Então, completo a carreira e depois corto o fio e arremato que volto para trabalharmos a próxima carreira com barbante natural. Finalizada a carreira, então, ficou dessa forma. Nós temos 2 carreiras com fio azul. Finalizamos aqui a carreira 5. Para fazer a carreira 6, agora eu volto a trabalhar com aumento. Então, faço as 2 laçadas na agulha. Venho aqui no bloquinho, no primeiro ponto, vou fazer um aumento. Então, faço aqui 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Agora, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base.
E no último ponto, também faço 2 pontos altos. Então, na base, você tinha antes 5 pontos e agora passaram a ter 7 pontos. E na alça, a mesma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Passo para o próximo bloco. No primeiro ponto, você vai trabalhar o aumento. Então, vai fazer aqui os 2 pontos altos. Depois, faz um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto de base, volta a fazer o aumento. Então, faz aqui 2 pontos. E depois, faz as 8 correntes da alça. Aqui, depois, você vai pegar a alcinha e vai passar aqui por dentro da alça que tem na base. Finalizou essa carreira, fecha com um ponto baixíssimo, sobe as 3 correntes e faz um ponto para cada ponto de base, já não faz aumento. Volta a fazer os 7 pontos, depois 8 correntes e depois um ponto para cada ponto de base, até finalizar, corta o fio e arremata que volto. Então, você vai fazer essa carreira a 6 e a 7, depois eu volto para fazermos a carreira 8, certo? Finalizei aqui a carreira 7, eu trabalhei 2 carreiras com barbante natural. Na primeira, faz o aumento, na outra, você trabalha sem aumento, só repete os pontos que estão na base. Aqui, nós já temos 7 carreiras. Eu vou fazer mais 20 carreiras, sempre com essa sequência que trabalhamos aqui. 2 carreiras para cada cor. Na primeira, faz o aumento, na outra, sem aumento. Faz 2 carreiras, troca novamente a cor. Então, vamos sempre trabalhar 2 carreiras com fio azul, 2 carreiras com o barbante natural, 2 com fio azul, depois 2 com natural. Então, fiz 2 carreiras com barbante natural, agora volto a trabalhar com azul. Faço as 2 laçadas, sempre que trocar a cor, vai ser a carreira que você vai fazer o aumento. Então, no primeiro ponto de base, você trabalha com aumento. Faz, então, aqui 2 pontos altos. Depois, um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto de base, faz 2 pontos altos. E na alça, mesma coisa, 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passa para o próximo bloco e vai fazer 2 pontos no começo, 2 no final, no restante, um ponto para cada ponto de base. Na carreira anterior, você tinha 7 pontos na base, nessa ficaram 9. Na próxima, vai ser um ponto para cada ponto de base, então, você vai ter novamente 9 pontos. Vai cortar o fio, arrematar e vem trabalhando com o barbante natural. Na primeira, você vai fazer o aumento. 2 pontos no primeiro ponto, 2 no último. Então, vai passar a ter 11 pontos. Na outra, sem aumentos. Volta a repetir um ponto para cada ponto de base. Depois, volta para a cor azul, depois de novo para a cor
natural, até você ter um total de 20. E aí, volto trabalhando com você. Fiz aqui 20 carreiras, sempre trabalhando a mesma sequência. 2 com fio azul, 2 com o barbante natural, 2 o azul, 2 com o natural. E você foi crescendo sempre 2 aumentos aqui em cada bloquinho de uma carreira e na outra você repetiu os pontos de base. Aqui com 20 carreiras, sempre trabalhando com essas 2 cores, nós temos então até agora um total de 23 carreiras. Nós já tínhamos o centro, aqui que foram feitas 3 carreiras e agora mais 20 carreiras trabalhando apenas com barbante azul e depois com barbante natural. Ficou assim. Aqui, como nós somos a cada 2 carreiras, nós estamos fazendo aumento, nós temos agora aqui, vamos contar quantos pontos que tem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 pontos entre as trancinhas. Em cada bloco aqui, quando você fizer 20 sequências, você vai ter 23 pontos aqui, ok? Agora, eu corto esse fio. Retiro aqui a sobra. Nós finalizamos aqui, então, a carreira 23. Se a sua trancinha tem algum fio fora dela, você vai passando sempre aqui um arco dentro do outro para ficar assim, que agora nós vamos prender na próxima carreira. Vou aproximar aqui para você ver. Agora, volto a trabalhar com barbante azul. Faço aqui as 2 laçadas e prendo o fio na agulha. Faço assim. Agora, eu vou vir aqui. No arco aqui da trancinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, comecei aqui com um ponto baixo. Passo pro bloco, no primeiro ponto, você vai fazer aqui 2 pontos altos. Então, nós vamos continuar fazendo um aumento aqui nessa carreira. Então, aqui no primeiro ponto, 2 pontos altos e depois um ponto alto para cada ponto de base, até você chegar novamente no último ponto de base, até chegar aqui no último ponto. Cheguei aqui no último ponto do bloco, aí você faz novamente 2 pontos altos. Vai aqui na trancinha e na alça de correntes e prende com um ponto baixo. Ficando assim. Ok? Passa pro outro bloco, no primeiro ponto, vai fazer 2 pontos altos. Faz um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar no último ponto, 2 pontos altos, aqui na trancinha, um ponto baixo. Vai fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto com você para nós prendermos aqui aquele square que fizemos antes. Se você contar aqui os pontos do seu square, em cada lateral você também tem 25 pontos. Aqui agora tá ficando 25 pontos. Nós vamos prender o square, vai ficar dessa forma, na próxima carreira. Então, você vai completar a carreira e não corta o fio
que nós vamos fazer a costura já com fio azul também, ok? Já chegando aqui no final da carreira, depois que nós fizemos aqui o último aumento, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim. Ok? Então, aqui nós finalizamos a carreira 24. A partir daqui, nós vamos agora fazer a união do square aqui no tapete. O que nós vamos fazer? Vou colocar aqui uma lateral do square e você tem 25 pontos aqui no bloco do tapete, 25 pontos aqui na última carreira do square. Eu vou colocar a minha carreira aqui, uma das laterais. Aqui, eu vou colocar o meu square pelo avesso. Em um dos cantos, você tem aqui 3 correntes. Eu vou aqui nessa última correntinha, aqui do canto, passo aqui a minha agulha por dentro da correntinha, sempre pegando a alcinha de cima. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Vou no ponto, aproximar aqui para você ver. Já aqui na lateral do square, eu pego a alcinha de cima, apenas a alcinha de cima de um dos pontos. Vou aqui no tapete, pego a alcinha de trás, então, vai ser sempre aqui a alcinha de cima também do tapete e prendo com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, uma alcinha aqui do square, alcinha de cima, aqui no tapete, alcinha de trás do próximo ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo. Volto pro square, pego a alcinha aqui de cima, no próximo ponto do tapete, a alcinha de trás. Volto aqui no square e vou fazendo sempre essa mesma sequência. Uma alcinha do ponto aqui do square, outra alcinha do próximo ponto do tapete. Sempre no square, aqui a alcinha de cima, onde você tá aqui trabalhando. Sempre vai ser a alcinha de cima e no tapete a alcinha de trás. Quando você virar, vai ficar dessa forma. Quando virar o square lá pra fora, vai ficar assim. Volta aqui. E vamos fazer novamente a mesma sequência. Sempre aqui nessa lateral, você vai trabalhar da mesma forma. Pega a alcinha de cima do square, a alcinha de trás, aqui do próximo ponto do tapete, e conduz o fio aqui por dentro, formando um ponto baixíssimo. Faz a mesma sequência até você finalizar toda essa lateral aqui. Dá a impressão que não vai dar certo, que o square e os pontos estão mais fechados, mas é a mesma quantidade de pontos. Você tem 25 pontos aqui nessa lateral do square e 25 pontos aqui também no tapete. Vou completar e volto para colocarmos o próximo square. Chegando aqui no final da lateral, vou prendendo aqui o último ponto. Quando eu viro, eu tenho aqui essa visão, ok? Agora, aqui no canto, você tem 3 correntes, eu vou aqui na primeira corrente, passo a agulha, vou aqui em cima do ponto baixo e também faço um ponto baixíssimo.
Fiz aqui o ponto baixíssimo, agora eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Eu vou passar aqui, vou virar agora aqui o meu square pro direito. E vou fazer alças aqui nessa lateral, onde nós estamos aqui. Fiz 3 correntes. Agora, eu viro aqui no square, virar meu tapete. Faço aqui, salto 1, 2 pontos de base. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, salto 1, 2 pontos de base. No próximo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo, faço um ponto baixo. Então, você tá construindo aqui umas alças na lateral do square, até nós chegarmos aqui no canto. 3 correntes, salta 2 pontos e faz o ponto baixo. Mais 3 correntes, salta 2 pontos, no próximo faz o ponto baixo. No final, sobrou um ponto aqui, você faz as 3 correntes, vem aqui na alcinha do canto, prende com um ponto baixo, mais 3 correntes. Então, você tem o square com as alcinhas aqui na lateral. Eu vou pegar um outro square, tenho aqui 3 correntes na minha agulha. Eu vou aqui agora no outro square e prendo com um ponto baixo também aqui na alça do canto. Vou agora prender aqui a lateral de um square ao outro. Aqui você vai fazer novamente. Agora, você volta sempre fazendo uma corrente, prendendo aqui e depois prendendo no square. Aqui eu tenho 3 correntes, né? E tô com ele preso aqui no canto. Faço uma corrente, volto aqui na alcinha do primeiro square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou no segundo square. Aqui, nós saltamos apenas um ponto para chegar no canto. Então, aqui primeiro eu vou saltar apenas um ponto, vou no próximo e prendo com um ponto baixo. Faço uma corrente, vou na próxima alcinha do primeiro square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, agora salto 2 pontos no segundo square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou na outra alcinha, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, salto 2 pontos do segundo square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou na outra alcinha, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, salto 2 pontos no segundo square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou na outra alcinha do primeiro square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, salto 2 pontos no segundo square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou na outra alcinha do primeiro square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, salto 2 pontos no segundo square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou na outra alcinha no primeiro square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou no segundo square e salto 2 pontos e depois prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou no primeiro square, na outra alcinha,
prendo com um ponto baixo. Uma corrente, salto 2 pontos no segundo square e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, vou aqui na outra alcinha, é a última alcinha aqui do primeiro square, prendo com um ponto baixo, uma corrente. Agora aqui você tem os 2 pontos baixos e a alcinha do canto. Vou aqui na alcinha do canto e prendo com um ponto baixo. Vou abrir aqui para você ver, vai ficar um trançadinho aqui entre os squares, aqui na lateral, vai ficar assim. Fiz essa parte aqui, eu volto aqui no ponto baixo, que tá aqui em cima da trancinha, na alcinha de trás dele, e vou prender com um ponto baixíssimo. Fiz aqui esse primeiro ponto baixíssimo, eu vou virar o square aqui de novo aqui pro avesso, vou deixar minha agulha aqui pra fora, viro ele aqui pra parte interna do tapete, coloco meu fio aqui pra fora também, e agora eu vou fazer a costura, igual fizemos na outra lateral. Pego aqui a alcinha de cima do ponto de base, a alcinha aqui de cima do outro ponto do tapete e prendo com um ponto baixíssimo. Passo pro outro ponto, uma alcinha de cima de cada um do square e do tapete e faço ponto baixíssimo. Você vai fazendo aqui o mesmo. Até você chegar ali na outra ponta. Então, vai ficando assim. Eu vou completar aqui e volto para unirmos o próximo square, para que não fique nenhuma dúvida. Cheguei aqui no final da lateral, aí eu vou na alcinha aqui do canto da corrente, pego a alcinha também, vou no ponto baixo, que tá na trancinha, e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já faço as 3 correntes para iniciarmos as alcinhas laterais. 1, 2, 3 correntes, aí viro aqui pra lateral. Virei pra lateral, agora eu vou subir aqui na lateral fazendo as alças. Você sempre vai saltar 2 pontos de base e no próximo vai prender com um ponto baixo. Faz as 3 correntes, salta 2 pontos de base e no próximo prende com um ponto baixo, até chegar aqui na quina do outro canto. Cheguei aqui no canto, fiz aqui o ponto baixo, agora você faz as 3 correntes. 1, 2, 3. Vai pegar um outro square que tá solto e vai prender em uma alça aqui de um dos cantos, com um ponto baixo. A partir daqui, nós vamos descer, prendendo a lateral desses 2 squares agora. Então, você vai fazer uma corrente e já vai na alcinha que você fez, na última alcinha, e prende com um ponto baixo. Uma corrente, passa pro outro square, salta um ponto, vai no outro e prende com um ponto baixo. Uma corrente, volta na próxima alcinha, prende com um ponto baixo. Uma corrente, a partir daqui você salta sempre 2 pontos. 2 pontos, vai no segundo square e prende com um ponto baixo. Uma corrente, vai na outra alcinha, prende com um ponto baixo. Uma corrente, salta 2 pontos no segundo square e prende com um ponto baixo. Vai virando um trançadinho aqui. Vai fazendo essa mesma sequência até chegarmos ali na outra ponta.
Cheguei aqui no final. Então, ficou dessa forma. Aqui, eu viro o square, deixo a agulha aqui pra fora, viro o square novamente, para que eu veja aqui o avesso dele, para costurar, fazer a união aqui agora no tapete. Você sempre vai pegar as alcinhas, a alcinha aqui de cima, no square, a alcinha de cima aqui no tapete. E vai fazendo a costura com um ponto baixíssimo. Você vai fazer essa mesma sequência para prender todos os squares. Vou virar aqui para você ver no direito como vai ficando. Então, aqui entre o square, você vai tendo aqui essa costura, formando aqui os arquinhos. E aqui, entre o square e o tapete, você vai ficando com a costura em ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Ok? Eu vou fazer toda essa sequência. Depois, quando eu finalizar aqui a última lateral, eu posso cortar o fio e arrematar. Com todos os squares unidos, então, ficou dessa forma, ok? Para nós fazermos agora o barrado, eu continuo trabalhando com o fio azul. Vamos começar aqui por essas alcinhas que tenho entre os squares. Eu vou começar com 2 laçadas na agulha. Aqui no meio da alcinha, você tem um ponto baixo em uma lateral, um ponto baixo na outra lateral e 3 correntes aqui ao meio. Então, vou aqui no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Deixo a outra na agulha, passo para o outro ponto baixo, eles ficam atravessados aqui na base, você coloca a sua agulha aqui por dentro para pegar as 2 alcinhas. Faz um outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficaram 3 laçadas e agora eu fecho os 3 juntos. Então, você tem um bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, um em cada ponto baixo aqui ao meio. Agora, eu faço uma corrente, passo aqui para a lateral do square, no primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, salto um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, salto um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. E faço essa mesma sequência até chegar aqui no canto. Já chegando aqui na alça do canto, então, subi aqui por toda a lateral. Aqui na alcinha do canto, vou fazer, depois do ponto alto, faço a corrente, passo aqui para a alcinha do canto e faço 2 pontos altos. 3 correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente, passo para a outra lateral do square e volto a fazer no primeiro ponto aqui um ponto alto. Uma corrente de separação, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente de separação, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. E vou fazer essa mesma sequência até eu chegar aqui novamente no final dessa lateral que estamos trabalhando. Já finalizando aqui o último ponto,
desse square, então ficou dessa forma. Agora, nós vamos passar para o próximo square. Então, você faz uma corrente, passa aqui para as alças que tem no meio. No primeiro ponto baixo, você vai fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Deixa a outra na agulha, passa para o próximo ponto baixo, faz o outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, ficam 3 laçadas na agulha, faz mais um e fecha todos juntos. Faz uma corrente e passa para o outro square e no primeiro ponto de base faz um ponto alto. Uma corrente, salta um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. Segue toda essa sequência até chegar aqui em cima na alça, aqui de 3 correntes do canto, e nessa alça você vai fazer 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, como fizemos aqui, certinho? Faz essa mesma sequência aqui por toda a carreira, corta o fio e arremata, que volto trabalhando com a próxima cor. Com a carreira já finalizada, então ficou dessa forma. Aqui, agora nós vamos trabalhar uma carreira com fio amarelo mesclado. Eu vou prender o fio na agulha, venho aqui no início do square, vou aqui no último ponto alto aqui do último square, vou fazer aqui um ponto baixo. Esse bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, eu vou pular ele, vou direto pro outro square, pro primeiro ponto alto, e faço aqui também um ponto baixo. Agora, vou subir aqui pela lateral do square, trabalhando um ponto baixo em cada ponto, nos pontos altos e também nas correntes. Sempre um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Cheguei aqui na alça do canto, eu faço 3 pontos baixos. E desço aqui pela lateral, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nos pontos altos e também na corrente de base, eu faço um ponto baixo. Até chegar aqui no final da lateral do square. Já chegando aqui no último ponto alto desse square, ficou assim. Salto o bloquinho de 2 pontos aqui, que fica entre os 2 squares, passo já para o próximo ponto alto e faço o ponto baixo. E agora, volto a fazer um ponto baixo em cada corrente e um ponto baixo em cada ponto alto, aqui da lateral já do outro square. Então, aqui no meio, você pula o bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, a corrente que fica antes dele e a corrente que fica depois. Quando você colocar aqui, você vai ver que vai ficar certinho, ok? Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira, corto o fio e arremato. Chegamos aqui agora para fazer a última carreira do tapete, até agora tá dessa forma. Trabalhamos essa carreira que fizemos aqui com fio amarelo, e agora nós vamos para a última carreira, trabalhando com fio verde mesclado. Eu vou começar prendendo o fio na agulha, venho aqui no início de um dos squares,
O primeiro ponto eu vou pular, vou para o segundo ponto, passo a minha agulha aqui por dentro e volto ela aqui por trás, e você vai ter duas alcinhas aqui no ponto. A alcinha de trás e a alcinha que tá embaixo dela. E aqui eu faço um ponto baixo. Vou trabalhar com os pontos baixos sempre aqui nessa alcinha de trás. Você pega as duas alcinhas, que isso vai fazer com que o ponto não fique aberto. Vai ficar bem firme aqui na base. Então, nós fizemos agora 3 e 4 pontos, um em cada ponto de base. Então, saltamos o primeiro, a partir do segundo, 4 pontos, um em cada ponto de base, sempre na alcinha de trás. Fez os 4 pontos, faz 2 laçadas, volta no último ponto baixo, pega a alcinha de cima e a alcinha lateral, conduz o fio aqui por dentro e aqui forma um outro ponto baixo. Então, é um picô bem pequeno, mas vai ficar bem firme aqui. Então, salta um ponto, a partir do próximo, faz novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, sempre na alcinha de trás. Fiz os 4 pontos, 2 correntes, vai no último ponto, pega a alcinha de cima, a alcinha lateral, conduz o fio aqui por dentro e faz mais uma laçada formando ponto baixo. Salta um ponto, a partir do próximo, faz novamente 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Duas correntes, pega as duas alcinhas aqui do ponto de base, conduz o fio, forma o ponto baixo. Salta um ponto de base, a partir do próximo, faz novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, sempre na alcinha de trás. 2 correntes, pega as duas alcinhas do ponto de base, conduz o fio, forma o ponto baixo, salta um ponto de base e faz mais 4 pontos baixos. Duas correntes, forma aqui o picô, salta um ponto de base e agora você vai fazer apenas 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nós estamos chegando aqui no alto do square, aqui são apenas 3 pontos baixos. Faz as duas correntes, forma o picô, salta um ponto de base, passa pro próximo, faz novamente apenas 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faz as duas correntes, forma o picô, e aqui já na outra lateral, você salta um ponto de base, a partir do próximo, faz novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Duas correntes, forma o picô, salta o ponto de base e faz mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base.
2 correntes, forma o picô, salta um ponto de base e depois mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Duas correntes, forma o picô, salta um ponto de base e depois faz mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Duas correntes, faz o picô, salta um ponto de base, e aí você vai trabalhar os pontos baixos. Formou aqui o bloquinho? Você tem 2 pontos aqui. Um aqui no picô, um no square que você tá trabalhando, um no outro square. Você vai saltar esses 2 pontos e já vai passar pro outro square e vai voltar a contar, então, os 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vai fazer o picô, saltar o ponto de base e depois voltar a contar os 4 pontos. Então, ficou assim. Então, em cada square, você vai ficar aqui com 4 pontos, aqui no início, saltando sempre o primeiro ponto. Depois, vai fazer o picô, salta um ponto, depois 4. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 picôs. Aqui em cima, você vai saltar apenas 3 pontos, vai formar o picô, que é para ele ficar bem centralizado aqui na pontinha. E depois, vai ter novamente um total de 5 picôs aqui, sempre saltando 4 pontos entre um e outro. Aqui, para passar de um square para o outro, você vai saltar aqui o último ponto de base e o primeiro do outro, certinho? Eu vou completar a carreira, corto o fio e arremato e volto te mostrando como ficará. Depois de finalizado, nosso tapete ficou dessa forma. Depois de pronto, ele tem 1,8 m aqui de diâmetro. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, eu quero convidar você mais uma vez para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!